Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando, são 12 horas e 31 minutos em Belo Horizonte. 12h31. Você que está nos acompanhando agora, no início da tarde, uma boa tarde para você. À noite, uma boa noite para você na reprise, 22h31. E você pela madrugada também, muito obrigado por você estar conosco aí. É muito bom saber que você está sempre do outro lado, com aquela fidelidade de audiência que é sensacional. É o que eu digo sempre, você tem que prestigiar o que é nosso, né? Coisa nossa. Eu acho que não vale a pena, opinião minha. Aliás, eu sempre tive essa opinião e não vou mudá-la. Não vale a pena ficar prestigiando coisa que vem de fora, não. Porque o que vem de fora vem programado para não falar daquilo que acontece aqui. Pouquíssimo se fala do futebol mineiro, ou quase nada. Pouco ou quase nada. Apenas uma satisfação se dá com relação ao futebol mineiro. Então, vale a pena você prestigiar os programas que são daqui, os programas mineiros. Eu sempre quero que Rio e São Paulo, principalmente, explodam. Eu não quero saber se o Palmeiras está bem, se o São Paulo está bem, se o Corinthians está bem. Quero que eles se danem. Quero saber se o Flamengo está bem, se o Vasco está bem, se o Fluminense está bem. Quero que eles se danem. Quero saber se Atlético, Cruzeiro e América vão bem. E no Campeonato Mineiro, as nossas equipes. E nas outras competições a nível nacional, eu quero saber do futebol mineiro. Futebol mineiro. Não podemos perder tempo com o que vem de fora. Não nos interessa. Como para eles, a gente não interessa também. São poucas as vezes que eu vejo dar ao futebol mineiro o que ele merece. Um ou outro programa fala alguma coisa. Bom, mas então vamos falar da nossa competição regional. E tem um pit stop para o Cruzeiro, que volta à Copa, a Primeira Liga, jogando nesta terça-feira em Santa Catarina contra o Joinville. O Cruzeiro já está classificado, inclusive. E o Campeonato Mineiro que segue, vai afunilando para a próxima etapa. E nesta rodada que termina hoje à noite, o Cruzeiro perdeu um ponto importante, porque tirou do Cruzeiro a condição dele, Cruzeiro, de chegar ao primeiro lugar ao final da competição, a menos que, ao final da competição nessa etapa, a menos que, e claro que é possível, como dizia não é nem prancha, futebol é jogado e lambaria é pescado, temos ainda 3 rodadas, não é isso? Temos ainda 3 rodadas, o Atlético tropeçar e o Cruzeiro não tropeçando, o Cruzeiro pode recuperar esta condição, mas complicou um pouco mais. Eu acompanhei os 2 jogos de Atlético Cruzeiro, eu fui a Divinópolis, e aí eu vejo como que o nosso rádio da capital está fraco. Eu estou falando de Divinópolis, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Lá estava o Atlético, como poderia ser o Cruzeiro ou o próprio América. Lá estava o Atlético, em Divinópolis, com seu time titular. Só perdeu o Robinho no dia do jogo, por problemas de infecção intestinal. Bom, e daqui de Belo Horizonte, só tinha Ratatiaia. É brincadeira, né? Eu fico triste ver só uma rádio em Divinópolis. As outras que fazem futebol, que você está ouvindo todos os dias e que fazem o futebol, elas estavam igualzinho você. Elas não tinham nenhuma condição de te oferecer nada além do que você tinha na sua poltrona. Essas outras que não foram, não tinham nenhuma condição melhor do que a que você tinha em casa. Nenhuma. Para te oferecer nada.
Absolutamente nada. Porque estavam todas aqui, no chamado tubo. No chamado tubo. Olha, eu estou na Rádio Minas, que é uma rádio interior, coincidentemente é da Rádio de Divinópolis. Essa rádio, ela acompanha o Guarani na Série B em todos os locais que o Guarani vai, em todos os lugares que ele vai jogar. Vai lá em Muriaé, vai lá na Conchinchina, vai uma equipe completa, narrador, comentarista e 2 repórteres. Acompanha em todos os lugares. Atlético Cruzeiro acompanha todos os jogos de Atlético Cruzeiro em Belo Horizonte e no interior. Todos. Agora eu estou falando de emissora que tem condição. Que tem condição. Entre aspas, essa condição é entre aspas. De que o Atlético vai jogar em Divinópolis, os caras vão para o tubo. Os caras vão para o tubo, não tem jeito. Eu fico triste nisso aí, triste, mas fazer o quê, né? Não é o profissional do microfone. Não é aquele que fala, não é aquele que narra, que comenta, que faz a reportagem, não é o técnico, não é essa turma. Porque esse pessoal está doido para fazer o rádio profissionalmente, com condições de profissionais que eles são, a altura dos profissionais que eles são. Isso é problema de direção, de economia porca. Economia porca. Problema de direção. Mas, enfim, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vida que segue. O Atlético teve problemas contra o Tricordiano, fez um primeiro tempo, na minha opinião, razoável, um segundo tempo também razoável. O Tricordiano lutou do jeito que pôde, atrapalhou o Atlético do jeito que pôde. O Atlético não... O Elias não conseguiu ainda jogar futebol. Não deu certo do jeito que o técnico Roja está colocando, não está dando certo. Não conseguiu ainda jogar. E a gente tem que levar em conta... Eu não levo muito em conta isso, não, mas sou obrigado a levar. Eu estava na cabine da Rádio Minas e vou te contar uma história. O calor que estava fazendo em Divinópolis... E eu não estava jogando futebol, estava parado, sentado, tomando água, sentado, fazendo a minha análise. Parecia que eu ia derreter. Mas era aquele calor insuportável. Eu já vi companheiro falar que era um calor ensurdecedor. Mas era um calor insuportável para qualquer um que estava no estádio. Agora, imaginem os senhores para aqueles que estavam no gramado. Lá nós devíamos ter 33 graus, mas a sensação térmica era de 40 graus. No gramado, muito pior. E a gente vê aqueles jogadores correndo, dando o que podem, lutando muito, mas não dando certo, não conseguindo encaixar. O Fred teve problema, teve que sair no intervalo do jogo. Os jogadores tentaram, mas não conseguiram. Mas ainda assim o Atlético conseguiu manter o 100% de aproveitamento, com uma boa arbitragem, hein? Foi uma boa arbitragem que eu vi de Divinópolis. Boa arbitragem. E o Rafael Moura, gente, Rafael Moura é exatamente aquilo, é para jogar daquele jeito. Ninguém pode exigir do Rafael Moura, e até mesmo do Fred. O Fred é um pouco acima. O Fred tem mais habilidade, consegue dar uma assistência ou outra. Um pouco acima? Um pouco acima, na questão da habilidade de sair da área. Porque o Fred também... O Fred é muito acima. O Fred também, não vamos confundir Fred com o Prato, porque o Prato era 1 milhão de vezes acima do Fred, nessa condição aí. Então, são jogadores, o Fred sai um pouco mais, mas quando o Fred sai, é extremamente complicado para ele, é muito difícil para ele. Agora, quando ele pega uma bola, do jeito que ele gosta, dentro da área, de frente para o gol, ele é letal, ele é matador. E o Rafael Moura é desse jeito. Na hora que você pede o Rafael para sair da área, aí é muito complicado. O Atlético usa isso, de vez em quando tem que usar, é obrigado a usar.
O Luan entra em campo, o Luan, eu disse na jornada, o Luan é um jogador totalmente irresponsável. Quando eu digo irresponsável, eu estou dizendo carinhosamente. Porque o Luan, quando ele entra em campo, ele não pensa na contusão dele. Não passa na cabeça dele a contusão. Ele divide com quem quer que seja. Se o zagueiro tiver 3 metros de altura e 2 de largura, ele vai para cima do zagueiro. Ele não esconde do jogo. Ele parte para cima, ele vai para o drible, ele vai para a finalização. Se ele está na direita, a bola está lá do lado esquerdo, ele vai lá do lado esquerdo. Ele se entrega totalmente. Então, aí eu chamo ele de irresponsável por isso. Ele não pensa, não passa na cabeça dele um segundo. Eu tenho um problema. Isso não passa na cabeça dele. Por isso ele é imprescindível ao Atlético. E quando ele entra em campo, parece que o Atlético fez um gol da Libertadores. É como se o Atlético estivesse fazendo um gol da Libertadores quando o Luan entra em campo. E ele merece isso. Ele merece isso. Ele merece isso. O Casares está jogando, o Otero está jogando, mas o calor em Divinópolis matou. Matou, foi bravo. E o Cruzeiro no Mineirão foi um jogo razoável no primeiro tempo. O Cruzeiro teve oportunidades, mas meio torto, não conseguia jogar pelo lado direito, não dava certo pelo lado direito. Foi o que eu vi. Fez 1-0, poderia ter feito 2-0. E o time do Tombense é arrumadinho, certinho, marca muito bem. No segundo tempo, quando houve aquele início de segundo tempo, com 50 segundos, Tombense fez o gol, aí ele falou, poxa, vamos tentar segurar isso aqui de qualquer maneira. Só ir lá na frente, só chegar lá na frente, vamos chegar lá na frente só numa condição extraordinária. E ficou para segurar. E atrapalhou o time do Cruzeiro, que continuou jogando, mesmo com as tentativas do técnico Mano Menezes. Ele substituiu a substituição, ele explicou ao Rafinha que ele precisava de usar mais o lado direito, usou o Rafael Sobis, jogou lá para a esquerda, o Arrascaeta. O Cruzeiro não conseguiu o equilíbrio que precisava nesse jogo e acabou obtendo um resultado que para o Cruzeiro não foi bom, para o Tombense foi muito bom. Foi um jogo que não dava para você dormir, no segundo tempo, mas dava para você ter sono. Dava sono, mas dormir não, porque sempre tinha umas pegadinhas, tinha surpresas de vez em quando. Teve até uma bola do Arrascaeta no travessão, que ele está balançando até agora. E na volta o jogador do Cruzeiro estava impedido. E o América venceu o seu adversário. O campeonato está indo, está caminhando de um jeito que me agrada. Não tem definições ainda, a não ser, por enquanto, do Atlético no primeiro lugar e já matematicamente classificado. Já está matematicamente classificado, só o Atlético. Não tem ninguém rebaixado matematicamente. E não tem mais ninguém classificado matematicamente, a não ser o Atlético. A competição está seguindo. E vamos ver o Cruzeiro na Primeira Liga, ok? Vamos falar sobre isso a partir de agora, doutor Maurílio. Um abraço a todo mundo aí. Fazendo uma análise total do futebol brasileiro, eu não estou vendo ninguém se destacando, um favoritaço em qualquer disputa aí. Campeonato regional daqui, do Rio, de São Paulo e de todo o Brasil. Parece um com brilhareco aí a mídia naquela necessidade de levantar para cima, sem pleonasmo, esse time é o time dos sonhos, mas vai na rodada seguinte, ele fracassa. O que está acontecendo? Não vejo isso aí, ninguém assim para destacar. Tem elencos mais ricos, mais dispendiosos financeiramente falando, mas lá dentro de campo, o time pequeno que sabe fazer um bom sistema defensivo, ele segura e acaba obtendo resultados. E o que está valendo é resultado. A gente vê zebra para todo lado aí, principalmente nesse ainda início de ano. Vi os 3 jogos, obviamente, de acordo com a telinha lá. No Atlético eu vejo dificuldades. Você teve condição de ver os 3, os horários foram diferentes. Exatamente. E outros que eu não vejo tem horário no mesmo horário, a gente vai de madrugada e para fazer uma análise mais curial aqui, a gente tem que, para analisar, tem que falar.
E eu gosto muito de falar pelo que se produz lá dentro. Promessa que fulano é o melhor, e eu vou criticar mais uma vez. Tem um tal de apontar o melhor, quem é que é melhor? Estão querendo apontar agora os melhores do atleta de todos os tempos. Eu falei, minha gente, eu até tenho mais de 100 anos. Será que um cara que jogava em 1915, 1920, que ninguém sabia como era o camarada, ou se tem referências dele só pela história, ele pode ser ofuscado por um de outro dia? É uma análise muito diferente, mas tá na crista da onda. É melhor, e aí o cidadão lá da rede social participa e discute com o outro e vira uma coisa para discutir e fomenta muita gente que não tem às vezes o que fazer ou está querendo ocupar o horário. Mas voltando aos jogos, eu vi o Atlético, está precisando de crescer mais um pouco, ainda não para jogar Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Cruzeiro, ainda vejo indefinições no time do Cruzeiro, apesar de que merecia ganhar o jogo, porque foi superior do princípio ao fim. A bola queimou e não entrar. E o América, que a tendência é crescer. A tendência do América é crescer, porque ele está jogando de acordo com o ritmo. Vai para o interior, dá bico na bola, marca homem a homem, joga por uma bola só. E não tem a necessidade premente que tem o Atlético e o Cruzeiro de ganhar todos os jogos. Mas tudo está no seu lugar. O Atlético já classificou, o Cruzeiro também já classificou, o América está caminhando e vai pintar um do interior aí para ser o fiel da balança, né? Quem ficar com ele, obviamente, deve ir para a final. Com respeito ao futebol mineiro, é o que nós temos, está igual aos outros. Não vejo ninguém mesmo na frente de qualquer outro. Fazendo comparações, Flamengo é o time do dia, o Corinthians acertou com a troca de técnico, o Palmeiras é multimilionário e tal, mas está todo mundo num patamar não muito mais alto que os outros. Ok. Nosso doutor Maurílio Costa. A gente vai pedir um intervalo comercial. Na volta, o Eduardo Panzo, Flávio Carvalho, o nosso chefe Matusalém e o doutor Maurílio Costa. Eu que treinei bem. A gente vai continuar essa prosa com você. Fica aí, não saia daí. Vale a pena você acompanhar daqui a pouquinho o desenrolar do BH Esportes. É o seu programa de todos os dias. A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa.
Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Já pensou morar em Lagoa Santa? Com a MRV, morar na cidade mais charmosa da Grande BH não é um sonho, é realidade. Parque Lagoa dos Cristais, um condomínio fechado com lazer completo na região da Lagoa Central, que já é o maior sucesso de vendas. Lançamento da segunda fase com condições ainda mais incríveis. Mensais a partir de R$ 399, subsídio de até 18 mil e documentação grátis. Não perca essa chance. MRV, ligue 4004 9000. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos aqui no nosso off, conversando a respeito das coisas do nosso futebol. Eu sugiro aos meus amigos, vou começar pelo Eduardo Panzi, falar do jogo do Atlético, que foi sábado. A gente vai ser sucinto, objetivo, para que a gente possa falar do Cruzeiro e dar uma pincelada no América também. Então vamos lá com o Eduardo em nome do BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado, meu amigo, é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche, Leves e Sucos no Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. Você encontra lá os famosos sucos verdes, o Detox. E as saladas que você monta na hora. Quero isso, com a cobertura que quiser, o molho que quiser. São saladas fantásticas. E ainda leva o cartão Fidelidade. Com 10 saladas você ganha uma no cartão Fidelidade. Marieta, a melhor para a sua saúde. Quero também abraçar os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Renato Chiquinho, bateu, amassou, arranhou, vai lá para você não ficar estressado. Centro Automotivo Novo de Novo, seu carro sai realmente novinho em folha. Abraçar o pessoal também de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Tem esse novo telefone na tela aí, ó. 3212-2832, 3212-2832. Silves Advocacia, um abraço para o doutor Adriano. Aos meus amigos da Rede Gutierrez de Drogaria, alô, seu Eduardo, um grande abraço. E toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão de Ipseng no genérico, é show de bola. E está dando um show mesmo, tem um saldão na porta de cada drogaria da rede, sensacional, com no mínimo 50% de desconto. Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar o Padre Lucas Almeida. Vai agora para a Itália e Suíça, 3426-0069, 3426-0069. Faça essa viagem com o Padre Lucas, 3426-0069. Um abraço ao meu amigo Danilo, do Poço São Pedro. No Poço São Pedro você encontra a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil. Ali na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá fica aberto 24 horas por dia e tem um posto policial lá dentro, também aberto 24 horas por dia, com segurança total. Tem a DT Clean, com o melhor preço de BH na bomba, e tem a água mineral, Ingá ou Igarapé, para você levar para onde você quiser, com o preço melhor que tem em Belo Horizonte, o garrafão de 20 litros. E do mesmo grupo, o posto Funil, lá em Pinhuí. Lá você encontra também a DT Clean e aquele queijo artesanal maravilhoso, queijinho sensacional. Você enche o tanque do carro e paga um precinho bem pequenininho por um queijo maravilhoso lá nas mãos do Danilo, no Posto Funil, que faz parte do Grupo São Pedro. Grande abraço, meu amigo Danilo. Um abraço para o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. 3373-1133. 3373-1133. E abraçar o pessoal da MRV, que é a maior operadora da Minha Casa Minha Vida, que tem 7 Lagoas e Lagoa Santa, o apartamento que você quer, dos seus sonhos, de 2 quartos, com área de lazer completa.
E olha, Lagoa Santa e Sete Lagoas é a qualidade de vida. Qualidade de vida pura, pura, pura. Pertinho de Belo Horizonte. MRV. Você vem com ITBI e registro pago. Eduardo, e o Atlético? Distancia um pouco mais do Cruzeiro e o pensamento, claro, voltado para a Libertadores também, só daqui a um tempo ainda, mas está preparando para isso. E por falar nisso, o time lá da Argentina, que pegou o Atlético, está caminhando no campeonato lá, nos jogos lá da Argentina, está indo bem, né? Está vencendo, né? Tá. Um abraço, Afonso, um abraço a todos. Ganhou do Rosário Central lá em Rosário e ganhou do São Lourenço agora. E muita gente criticou o Atlético. O Atlético jogou mal na Argentina, isso é fato. Mas eu ouvi muita gente falando, o Atlético não vai ganhar desse time. Gente, é um time argentino que está na Libertadores. Então, menos, né? Você analisa se jogou bem ou mal. O time é um time que está na Libertadores e é da Argentina. Mas falando especificamente do jogo do Campeonato Mineiro, eu acho que a classificação, o número de pontos na tabela é legal, é importante, principalmente essa disputa Atlético-Cruzeiro para ver quem leva vantagem, mas é o que menos importa para mim. Eu vou falar do jogo do Atlético, mas eu poderia muito bem falar dos jogos de Atlético e Cruzeiro, porque foram jogos parecidíssimos, com algumas diferenças. O Atlético, por exemplo, pegou um gramado muito ruim, um calor lá em Divinópolis. No entanto, o Cruzeiro pegou um time melhor, que o Tombense é melhor do que o Tricoridiano. Mas fizeram jogos parecidos. Atlético e Cruzeiro chegam a um determinado ponto da primeira fase do Campeonato Mineiro, e aí não é só os clubes grandes, Atlético e Cruzeiro, não. Nós da imprensa, torcedor, chega na oitava, a gente tá com uma preguiça. Ninguém aguenta mais. Nossa, tem que ir pro jogo hoje, Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Tombense. Nossa, vou ter que ir lá em Divinópolis fazer Atlético e Tricoridiano. Calor desse. Ninguém aguenta mais. Chega na oitava, nona rodada, não dá. Aí Atlético e Cruzeiro, parecidíssimos. Começam bem em cima, fazem 1-0, pronto. Aí que a preguiça, ela vai de 40%, vai para 95%. Ah, fiz 1-0, agora vou jogar aqui meia boca, tentar arrastar. E aí abre espaço para o azar, dá sopa para o azar. E aconteceu nesse final de semana com os dois. A diferença é que o Atlético, num gol de muita sorte, o bate-rebate de um lado, bate-rebate de novo, a bola sobra no pé do Rafael Moura, ele faz o 2-1 já nos acréscimos. O Cruzeiro não deu essa sorte. Foram dois times preguiçosos, o Atlético preguiçoso, tem a questão do calor, do gramado, ok, mas isso não pode servir de justificativa para o desempenho que não foi bom. O segundo tempo do Atlético foi ruim, não foi bom. E achou aquele gol no finalzinho contra um time que é muito fraco, que é o Tricoridiano, que vai brigar, na minha opinião, até a última rodada, quando joga com o América de Teófilo Otoni, que hoje é o Lanterna, para não cair. O Tricoridiano vai brigar para não cair no Campeonato Mineiro. E o Atlético teve dificuldade para vencer esse time, independentemente do gramado, do calor, se a bola estava quadrada, oval ou redonda. Não pode ter dificuldade, não pode passar aperto. Atlético e Cruzeiro não podem passar aperto. Eles precisam vencer? Precisam, mas com um pouquinho de folga. E eu estou sendo exigente? Tô, porque Campeonato Mineiro é isso. É você pegar um Tupi e meter 4. É o Cruzeiro pegar um Tricoridiano, um Tombense da vida e meter 3-4. Mas não é assim, né? Não é, mas tem que ser. Mas todo regional não é assim. Você pega o Corinthians, está perdendo, você pega o Palmeiras, está empatando. Não dá para comparar Mineiro com Paulista. Pô, mas eu estou te falando, todo regional, o Gaúcho é assim, o Carioca é assim. O Gaúcho tem um Inter que está disputando uma Série B. O Carioca tem um Vasco que é a baba do boi cansado. Todo regional assim. Eu não vou comparar Atlético e Cruzeiro com Botafogo, Vasco e não vou comparar Campeonato Mineiro com o Campeonato de São Paulo, não vou. Eu não acho que Atlético e Cruzeiro precisam passar aperto com Tombense e Tricoridiano. É a minha opinião. Eu acho equipes infinitamente inferiores aos dois. Vence de 2, 3-0, 2-0 jogando bem, tocando bola, ok. Passar aperto eu não acho legal. E o Atlético passou aperto, assim como o Cruzeiro, depois eu vou falar, passou aperto, não dá. Agora, você olha para a classificação, o Atlético está muito bem, 24 pontos, 100% de aproveitamento, vai nadando de braçada, mas não dá. Eu gosto de um Atlético, por exemplo, como aquele que jogou contra o Tupi. Contra o Atlético que jogou contra o Tricoridiano, meteu 3. Isso sim, aí o time me convence em Campeonato Mineiro. Brasileiro e Libertadores é outra coisa. Tem gente que acha normal o Atlético passar sufoco contra o Tricoridiano e um absurdo empatar com o Godoy Cruz, porque nunca tinha escutado falar do Godoy Cruz. É isso que não dá. É isso que não dá para entender. Resultado, ok, beleza, mas o desempenho não me convenceu ainda. Eduardo, agora o nosso Flávio Carvalho vai também dar opinião sobre o jogo do Galo. Ele está doidinho para falar do Cruzeiro, daqui a pouco vem o Cruzeiro, Flávio.
Pois é, Afonso, um abraço ao Eduardo Panz, nosso querido Maurílio, o Matusalém. Eu concordo com tudo que o Eduardo disse aqui, né? Acho que o Campeonato Mineiro, na verdade, ele é um campeonato apenas para que o Atlético Cruzeiro possa faturar dinheiro na televisão. Porque se não tiver assistido na televisão, eu tenho a impressão que o Atlético Cruzeiro ia colocar... Mas você fala Campeonato Mineiro ou você fala o regional? O regional, Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Os campeonatos todos, você fala. Mas o Mineiro principalmente. Eu estou falando do nosso aqui, vamos esquecer os outros lá, falando do nosso aqui. Agora, o Atlético para mim não fez nenhuma partida esse ano boa ainda com o Roger, que convencesse para falar assim, não, o Roger veio, arrumou o Atlético. Contra o Tupi no meio de semana jogou bem. Pois mas o Tupi... Mas foi uma partida. O Cruzeiro foi lá e meteu o quadro do Tupi também. Mas foi uma partida. Mas até agora também o Cruzeiro não me convenceu esse ano, certo? Então acho que os dois precisam melhorar muito ainda para pensar em termos de Campeonato Brasileiro, o Atlético em termos de Libertadores, o Cruzeiro em termos Sul-Americana e Copa do Brasil. O Cruzeiro vai ter um clássico contra o São Paulo, que é o mais difícil da fase da Copa do Brasil. Mas falando do jogo do Atlético contra o Guarani, aliás, contra o Tricodiano, né? O Tricodiano... Deixa eu só te dar um detalhe aqui, que o Eduardo falou do campo. O campo, o Farião, o problema do Farião é o seguinte, você vê na TV, você vê um gramado bonito, inclusive. O problema dele é o piso. É irregular. Não é irregular. É duro. É muito duro. A bola quica demais. E a grama, ela é alta. É a grama de jardim? Não é a grama de jardim lá, não. Mas não é a grama legal. Eu vi a entrevista na televisão. Essa é a grama esmeralda. É a esmeralda que foi implantado lá, que é grama de jardim. Foi a entrevista, inclusive, antes do jogo, né, para a televisão. Agora, mas coincidentemente eu estava lá. Bom, e o Atlético, para mim, não, conforme disse o Eduardo, uma preguiça tremenda, um calor incrível, o gramado não ajudou, né? O time do Tricodiano, né, jogando por uma bola, como sempre. Os times do interior... Claro, só tinha uma bola no campo. Mas quando a gente fala jogar por uma bola, ele vai num lance, certo? Para buscar um resultado. Numa jogada, tentar fazer um gol e segurar. E foi o que o Tricodiano fez lá. Fez um gol, tentou segurar de tudo quanto é jeito, né? Chegou até a ser melhor do que o Atlético em determinados momentos da partida. O meio de campo do Atlético não funcionou, né? O Elias mal, o Luan entrou mal, não fez nada no jogo, né? Ou seja, o Atlético... Entrou mal o Luan? O Luan não fez nada. Entrou correndo, lutando, procurando. Mas não fez nada, não produziu nada. Mas errou todos os passos. Tá bom, mas na hora do gol ele estava lá no Furdunço. Tá correndo, adianta. Ele estava lá no Furdunço formando ele. Mas entrou mal, gente. O Luan é um baita jogador, mas entrou mal de novo. É o que eu tô querendo dizer. Porque ele não jogou esse ano, é o segundo jogo que ele entra. O próprio Fred fez o gol, mas também não teve bem no jogo. Eles querem que o Luan está fazendo gol. O Casares, o Otero também não estiveram bem na partida. Mas qual que é o problema de falar que o Luan entrou mal? Mas é porque eu não acho. Mas vocês acham, tudo. mas eu não acho. Mas errou tudo. Eu não acho, vamos lá. Mas não, eu acho que ele errou tudo. Você entendeu? Eu concordo com o Eduardo aqui. Entrou mal no jogo, né? Então, a vitória do Atlético foi achada no último minuto de jogo, né? Numa bobeira da defesa do Tricodiano, né? Que a bola bateu em 3 zagueiros para sobrar para o Rafael acabar fazendo aquele gol. Agora, o Atlético abriu essa vantagem, tem tudo para terminar em primeiro lugar. E vamos esperar o que vai acontecer depois da fase final do campeonato. Agora, continuo dizendo, o Atlético precisa melhorar muito, não para o Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro a gente sabe que o Atlético e o Cruzeiro vão chegar lá, claro, mas pensando em termos de Libertadores. Muito bem, Flávio, muito bem. Eu vou dizer o seguinte, eu concordo, critico quando o jogador está mal também, mas vamos achar alguma coisa de mérito. Em vez de falar que achou o gol, que foi sem querer, alguma coisa de mérito no Rafael Moura. Alguma coisa que fez com que ele fizesse o gol. Finalizou bem. Vamos achar alguma coisa. Porque pelo que vocês falaram, peraí. Pelo que vocês falaram, o Atlético achou o gol, a defesa falhou, bateu ali, bateu aqui. Mas vamos ver alguma coisinha. Do jeito que ele chutou aquela bola, foi extremamente difícil para ele chutar aquela bola daquele jeito que ele pegou nela. Ele podia ter jogado lá na linha férrea, onde passa o trem. Podia ter jogado lá. Então, alguma coisinha para destacar. Eu acho que foi extremamente fácil a finalização dele, ele finalizou bem. Estava muito fácil de fazer o gol. A bola caiu para ele na cara do gol e ele chutou. Eu não vi dificuldade nenhuma. Agora, o gol do Atlético, o segundo gol, foi uma jogada trabalhada? Um gol de jogada trabalhada, ensaio? Não foi. Foi sorte. A bola caiu por pura sorte
no pé do Rafael Moura, ele e o goleiro. E ele empurrou para dentro. Ok, beleza, maravilha. Eu zagueiro podia ter amarrado a bola na linha de fundo também. vou continuar dizendo, e que eu ouvi dele. Ele achou e eu também, eu estava lá vendo, que foi muito difícil a finalização. Ele falou, aquela bola, daquele jeito que estava, para eu finalizar, ele falou, ninguém me contou, não. Foi muito difícil para mim, ô chefe. Ô, Afonso, boa tarde, boa noite para quem é da noite, né? Mas eu, diferente do que falou o Eduardo e do nosso Flávio Carvalho aqui, eu estava no outro planeta, vendo outro jogo. Porque o primeiro tempo do Atlético, para mim, deveria ter sido um 3-4-0, sem problema nenhum, primeiro tempo do jogo. O Atlético perdeu gols assim, tinha um volume de jogo muito grande. Então é incontestável, entendeu? E se fazia necessário justiça, o Atlético vencer essa partida. Agora, graves problemas no esquema que o Roger está montando, e eu já venho apontando aquilo há algum tempo, eu não acho que o Roger também, eu não vejo o Atlético, fez uma brilhante partida, não fez nenhum jogo, nenhum jogador me encantou, teve bons momentos do Casares, bons momentos do Robinho, inclusive contra o Tupi, que eu critiquei, achei que o Robinho também estava jogando muito abaixo do que ele sabe jogar, pesado, entendeu? Eu não estava em campo ontem. O Fred é matador, mas ele é um camarada meio estático, um jogador de área, está ali para poder finalizar. Agora, o esquema que o Roger está montando... Qual foi o esquema? A facilidade, o sistema defensivo do Atlético. A facilidade. Olha, nós estamos jogando o Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Atlético e as defesas menos vazadas. Cada um tomou 5 gols. Porque a incompetência dos times mineiros para poder chegar e finalizar bem. Incompetência dos times mineiros, que são ruins, são fracos. O Tupi, foi um jogo que eu assisti, foi um dos piores jogos que para mim, joga o pior futebol do interior. O time do Tupi. Como é ruim no domínio de bola, na marcação. Claro que o Atlético fez uma partida muito boa naquele jogo, mas não serve de base para nenhum campeonato, e nem campeonato mineiro, para mim, não serve de base. Qualquer um time que pegar o Atlético, olha, ano passado eu falava que o problema do Atlético estava no mano a mano com o Leonardo Silva. Hoje eu falo com você, o sistema de jogo é o Atlético jogar com quase 2 zagueiros na mesma linha, e quando um jogador com velocidade pegar, chega na cara do Giovani toda hora. E esse time do Tricodiano, ele é muito ruim mesmo, porque ele teve a oportunidade no segundo tempo de matar o jogo. No segundo tempo teve, diferente do primeiro tempo que o Atlético fez. Cara, o Tricodiano teve a oportunidade de matar o jogo? O Tricodiano deu um chute a gol, foi um peru do Giovani, mais nada. Tá, só que ele fez jogadas durante o segundo tempo. Mas não deu chute nenhum. Não deu nenhum chute a gol. Não fazer gol. Do goleiro. O que eu acabei de falar, é inoperante o ataque do Tricodiano. Por quê? Mas você falou que teve chance de matar. Poderia matar sim, porque... De onde você tirou isso? Em vários momentos do jogo que eu estava assistindo, chegavam ali, passavam até pelo zagueiro. Chegava na intermediária. Não conseguia dar o gol, teve chance de matar o jogo. Olha, o problema do Tricodiano tá mais ou menos igual o problema do Cruzeiro. Você tá falando do sistema defensivo que eu não vi. Do Atlético é horrível. O Cruzeiro perdeu 200 gols. 200 gols e quando chegava na última bola errava. Como o Tricodiano errava no passe final. Errava não. Errava porque são ruins. O gol do Tricodiano fez um chute da intermediária, um peru do goleiro. Eles são ruins de natureza. Não, só que matar jogo, mas matar jogo. Não, quando o Tricodiano fez o Tricodiano não teve chance. O Tricodiano, em momento nenhum do jogo, teve chance de ganhar o jogo. Cara a cara com o Giovani. Porque o último passe não encaixava. Inclusive, o gol do Tricodiano foi um chute mal dado no meio do gol que o Giovani aceitou. Que o Giovani aceitou. Concordo com você. Mas se o último passe do Tricodiano entrasse no jogo, entendeu? Porque eles são ruins. Eles não conseguem acertar um passe com 1 metro de distância. Aí sim, chegava na cara do Giovani toda hora. Que chegava na cara Chegava, pô. Chegava porque eu estava vendo o jogo. Ele viu. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Precisa sim, do Roger corrigir esse Atlético, porque vai vir times difíceis, vai vir times complicados, times que tem jogadores mais velozes, mais experientes, e aí, se pega essa zaga do Atlético, e depois vai falar, porque fulano falhou. É o sistema. É como o time do Atlético está sendo armado nesse ano. Porque até agora não pegou ninguém. E quando pegar, vai ter muita dificuldade. Você estava aqui em off elogiando o Felipe Santana, não, pô? É outro aspecto. Para mim, o Felipe Santana fez uma das melhores partidas. Você está arrebentando com a zaga? Você estava aqui em off. Não estou arrebentando com a zaga, estou arrebentando com o sistema. Com o jeito que o Roger está armando a zaga do Atlético para jogar esse ano. Como é que ele está armando a zaga? Eu estou falando que está jogando em linha há muito tempo. Em linha? Tá, todo mundo. Você pode olhar na televisão toda hora, no campo você pode olhar. E quando tiver um jogador com mais agilidade, entra na cara do Giovani. Está brincando comigo? Não estou brincando, não. Estou falando sério. Não, você está falando sério. Estou falando sério e presta atenção no que eu estou falando. Porque
Quem vê o jogo com o Atlético jogando, apesar de não ter sofrido só 5 gols no Campeonato Mineiro, quando pegar uns times com mais dificuldade, com mais toque de bola, com profissionalismo melhor, vai entender o que eu estou falando aqui hoje. Vai entender. Vai entender vendo a zaga do Atlético em linha. Vai entender. Doutor Maurício, alguma coisa mais do Atlético para a gente virar eu estou vendo o jogo? As comparações de Fred com que é centroavante. Eu acho que o Fred é concluidor, é definidor de jogada. Pode ser, matador já é um adjetivo não, mas ninguém superlativo. Comparou o Fred com ele. Eu acho que ele é definidor, ele conclui bem. Agora, o Ávila e o He-Man são trombadores, é outra coisa. Às vezes espirra e entra para dentro do gol. Aí é um resumo que eu faço. Só queria abrir um parênteses, você falou aí na sua fala inicial sobre a pobreza da comunicação em Minas Gerais. Dá dó. Eu que trabalho na imprensa há mais de 50 anos, nunca vi uma coisa dessa. Todo empresário só quer o venha nós, ninguém quer investir, é tudo para lá, é programa de cômico, preenchendo os horários, numa seriedade, botando muita gente que tinha vontade de falar, que está louco para falar, através da abertura da força social aí, do telefonema, do WhatsApp. Aí começa todo mundo a falar e aí se preenche e ninguém investe nada. Quer dizer, ficou muito chato esse negócio. O cara que é empresário hoje, que tem horizontes promissores, ele nem se arrisca, porque o nível de profissionalismo é baixo, o nível de cultura é baixo, a turma está pegando isso até por diletantismo e a gente que é profissional do meio vai ter que viver com esse infortúnio aí, ainda por alguns anos. E não é só culpa da crise, não. É verdade. É culpa da falta de empenho. Eu estou falando a nível regional, usar a palavra regional, nosso, e também nacional. Hoje a audiência se disputa por palhaçada. Quem fizer mais palhaçada, ganha audiência. Aquele que contar mais piada, fizer mais palhaçada, aquele que fizer mais careta, aquele que fizer mais palhaçada, ganha audiência. Flávio, e o Cruzeiro? Bom, Afonso, o Cruzeiro ontem fez uma partida, para mim, não muito boa, mais uma vez. O Cruzeiro, apesar de ter mandado bola na trave, o goleiro ter feito defesas espetaculares, o juiz ter atrapalhado o jogo, uma péssima arbitragem, mas péssima mesmo. Ele teria que ter expulsado pelo menos 2 jogadores do time da Tombense, né? Tem o Roberto e o Alex. O Alex foi indecente. Indecente, que se segurou na entrada da área. Já estava amarelado, foi na entrada da área. Já estava amarelado. O Arrascaeta mandou bola na trave, né? O Cruzeiro deu sufoco, mas enfim, o que acontece é que, aquilo que o Dudu falou, que o Eduardo Paes falou, o time tem hora que tá meio preguiçoso, fez o gol, o Cruzeiro está assim, faz o gol, certo? E espera. Pouca gente, 8 mil pagando, calor espera também. Aí, fica tocando bola, achando que a qualquer momento a bola vai estar do outro lado, né? E fica desmerecendo o adversário. Então, sinceramente, ontem o Cruzeiro, para mim, foi esse time preguiçoso, um time que fez o gol e depois que fez o gol, piorou mais ainda, né? O Mano, para mim, também mexeu mal no time ontem, porque o Alisson ontem era, com o Arrascaeta, os 2 melhores jogadores em campo. Era o jogador que mais levava perigo. Será que ele não cansou, não? É porque só deu ele. Pois é, mas acontece que ele poderia... Eu acho que o Alisson ontem, pelo menos, estava fazendo O que entrou tem a mesma característica dele. É um jogador de encarar no mano a mano e ir para cima. Aí ele colocou o Helder em campo. Tem 2 opções de ponta. Só que, para mim, o Alisson tinha cansado, porque o Cruzeiro jogou todinho do lado dele. Pois é. Aí depois e ele estava levando lá. Eu falei que o Cruzeiro estava torto ontem. Aí colocou o Helder para jogar na direita, para tentar jogar em cima do lateral. Não, mas não deu certo. Não deu certo também. O cara jogou aí puxou sorte. Acho que jogou 8 minutos só. Então, aí depois colocou o Ávila, já faltando pouco tempo para terminar o jogo, enfim. Né? O time do Cruzeiro tem peças de reposição. O time do Cruzeiro é um time bom, mas é um time que precisa mostrar em campo aquilo que ele tem de melhor e que não mostrou ainda. O Cruzeiro tem muita dificuldade para vencer o Muricy com dificuldade, vencer o Vila com dificuldade, vencer o Tricodiano com dificuldade. Ou seja, todos os jogos do Cruzeiro são difíceis, porque faz um gol, faz 2 e acaba. O time parece que some em campo, né? E aí, o que é preciso fazer é dar um choque no time do Cruzeiro também,
no jogo inteiro, para que os jogadores possam, sem dúvida alguma, mostrar a capacidade que o time tem de pelo menos, do que está se falando, né, de que é um dos melhores times do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro tem um plantel dos melhores do Brasil, mas em campo ainda não mostrou isso. É preciso que o mano acerte. A gente está falando isso aqui o tempo todo. Amanhã vai ter o Dedé aí voltando, né, que eu acho que, sem dúvida alguma, é uma grande esperança para o torcedor do Cruzeiro, porque ali na defesa, se o Dedé voltar a jogar o futebol que sabe, é um jogador que vai acertar o sistema defensivo do Cruzeiro, é mais uma peça importante, além da liderança dele em campo, né? Então o Cruzeiro amanhã pode colocar o Lucas Silva, que é um jogador que eu acho que pode ser titular no time do Cruzeiro também, o Lucas Silva, né? Ontem não jogou o Thiago Neves, também, porque foi poupado, o Mano está poupando alguns Robinho jogadores. Robinho vai ficar um tempo partidas. aí fora. Hein? Robinho vai ficar um tempo fora. Exato. Então eu acho o seguinte, acho que o Cruzeiro precisa ainda acertar, né, um padrão de jogo para que o time mostre com o grupo que tem, para que possa ter um futebol que possa pelo menos dar confiança ao torcedor. E aí, Eduardo, o Cruzeiro e esse tão bem, você pode falar o que for também, quiser, todo mundo. Eu acho que o Tom Benz está um time arrumadinho. Arrumadinho, ele vai criar problema para todo mundo, não é só para o Cruzeiro. Não. Tem, realmente, é o time organizado, mas é o Tom Benz. Tomou de 3 no Atlético. Não joga nem time de empresário, né? Tom Benz é de empresário. Agora, eu prefiro analisar além, justamente por ser fraco o adversário, o Campeonato Mineiro. Essa história da preguiça está muito nítida em Atlético e Cruzeiro. Eles fazem 1-0 e deitam na rede e ficam esperando. Acho que vão ganhar até a hora que quiser e pode assustar, como assustaram esse final de semana. Agora, alguns pontos desse jogo. O primeiro deles, o Cruzeiro sente muita falta do Robinho. A partir do momento que o Robinho saiu do jogo, aquilo que o Afonso falou, o lado direito do Cruzeiro morreu, o Ezequiel fez falta atrás de falta, aí entra na arbitragem também. Eu achei o árbitro bom tecnicamente, ele não errou marcação de falta. O problema desse hábito do jogo do Cruzeiro foi disciplinar. Tinha que ter expulsado, foi absurdo aquela... Fred não, Alex. E o próprio Ezequiel. O Ezequiel ele foi tomar um cartão amarelo na 7ª falta que ele fez no jogo. Ezequiel abusou do direito de matar então, jogada. Tecnicamente o árbitro foi bem. Ele acertou na marcação das faltas, tudo certinho, mas disciplinarmente foi um desastre, que isso atrapalhou a arbitragem dele. Agora, além dessa questão do Robinho, eu estou curioso para ver o Cruzeiro contra o Uberlândia, que é um time também organizado e que o Cruzeiro possivelmente não vai ter o Robinho, não vai ter o Arrascaeta, que é outro jogador que, ao lado do Robinho, para mim são os dois mais importantes hoje desse time do Cruzeiro. Estou curioso para ver o Cruzeiro contra o Uberlândia, possivelmente sem Robinho e sem Arrascaeta. E outra coisa, o Mano Menezes. Mano, além dele jogar a culpa para a arbitragem, que eu acho que está completamente errado, aconteceu um jogo do Atlético, se eu estiver enganado, foi contra o Vila Nova, que o Roger, com 20 minutos do primeiro tempo, percebeu que não precisava do garoto, do Iago, que era o volante, pegou, vem cá, tirou o volante, recuou o Elias e colocou o Casares, jogou com um volante. Mano, Tom Benz empatou o jogo, simplesmente desistiu de jogar, era chutão para frente para quem conseguisse pegar lá na frente. Para quê? Deixar Ariel Cabral e Henrique em campo, tira um deles, tira um volante. Para quê? Colocar o Águila no lugar de Rafinha. Para que tirar o Alisson, que era o melhor jogador do Cruzeiro lá na frente, o que mais criava de chance de gol, que mais impunha dificuldade para o Tom Benz, para que tirar o Alisson? Medo. Por que deixar dois volantes contra um time que não atacava o Cruzeiro? Medo. Então o Mano foi medroso. Foi medroso e na coletiva ninguém questionou ele a respeito disso, ninguém. Ninguém questionou, por que deixar dois volantes contra um time que não te ameaçava? E só fala de arbitragem, porque a arbitragem é isso, mas a arbitragem nos prejudicou disso, mas a arbitragem chega, o adversário era o Tom Benz, o Campeonato Mineiro só me fala de arbitragem, e que não atrapalhou tecnicamente, foi só disciplinarmente, deveria sim ter tirado um dos volantes, eu tiraria o Ariel Cabral, não tá, nem ele e o Henrique estavam mal não, estavam bem no jogo, desarmando, ok, mas não precisava dos dois. Você pega o Rafinha, você vai recuar um pouquinho, você vai jogar um pouco mais recuado, que eu preciso tirar um volante. E aí põe o Ábila, jogaria com o Rafinha, com o Ábila, com o Alisson, com a Arrascaeta, sufocaria o adversário, mas não. Deixa dois volantes lá plantados, não fazendo nada, tem que botar o Ariel Cabral para tentar criar alguma coisa lá na frente, o Henrique, para que isso, mano?
Então, para mim, o principal, um dos fatores do Cruzeiro não venceu o jogo ontem foi a covardia do Mano Menezes. É isso que eu falo, que o Campeonato Mineiro, eu estou falando do nosso, que interessa, o nosso regional, é bom e ninguém quer perder. O Mano não quer perder o Campeonato Mineiro. Ele não quer perder uma tem que ter uma classificação. vontadezinha de ganhar. Ele não quer perder uma classificação cômoda, num lugar melhor. Ele não quer perder. O atleta também não quer perder. E eles vão agir assim. Eles vão agir dessa maneira. O Roger também entra com o time de vez em quando, que não tem a menor necessidade de ter um Danilo, por exemplo, jogando. Não estou falando no caso de sábado, que o Robinho saiu na última hora. Mas o Roger também é assim, chefe. Afonso, eu estou sempre na contramão, né, da direção. Porque, eu volto a falar, o Alisson deixou de ser promessa, vai continuar sendo uma promessa, uma eterna promessa, e não vai nunca virar um jogador de ponta. Eu já tenho essa convicção para mim. No titular do Cruzeiro, jamais. Mas foi o melhor jogador em campo ontem. Melhor jogador, nada. Melhor jogador é vocês que estão achando, não é a minha opinião. Não precisa nem do contra, pô. Só Todos do nós contra, uma não. coisa, Eu vejo o Alisson, um babantinho ele quer nessa ser bola. diferente de todo Deixa a mundo. Não é opinião querer ser dele, vamos diferente, lá. não. É um jogador que pega essa bola, erra toda hora de finalizar. Olha, o Cruzeiro está com um problema crônico e passa muito pelo Alisson, porque perde o tempo da bola, perde o tempo da passe, é um senhor babantinho, enrola com a bola, faz joga para a torcida e não joga com objetividade para o clube, para a instituição Cruzeiro. Então o Alisson, para mim, ele no time do Cruzeiro é um bom banco para entrar aos 40 do segundo tempo. Estou falando o que eu penso. Outro, que é esse menino que entrou lá pela direita, no nome dele, fugiu agora, o Elber. Elber também. É outro que jogou no esporte, boas partidas, voltou e não explicou nem o que, nem para quê. O time do Cruzeiro precisa, mesmo o Mano jogando com o sistema, com o falso centroavante, eu acho que o Cruzeiro, pela sua característica, pela sua história, precisa de ter um homem matador ali na frente. Como perdem gol? Como o último passe não entra? Qual Como... o Ábila? Mas aqui, mas pela história, aí você vai... Aqui, Mas você cruza uma bola na Cruzeiro, área... historicamente, nunca teve. Nunca precisou Eduardo, de você cruza uma centroavante bola na matador. área, você cruza uma bola na área, não tem ninguém lá. Mas o Cruzeiro, historicamente, nunca precisou disso. Pai, o Cruzeiro, Ele não joga Quem assim, viveu o com o Cruzeiro Roberto não joga Otávio, com o desse jeito, Marcelo rapaz. Ramos, quem viveu com o Ronaldinho Fenômeno, quem conviveu com o... Não, o Ronaldinho Fenômeno Roberto não era Otávio. O centroavante. Ronaldo Fenômeno ficou um ano no Cruzeiro. Eu tô falando, Eduardo, tô dando exemplo de quanto centroavante... Eu tô dando exemplo dos melhores times do Cruzeiro que não tinham Os centroavante. melhores times do Cruzeiro que não tinha centroavante, mas isso não é hoje, não tem quem coloca a bola Mas, pra dentro. você falou Vive história. na ilusão. A história Só do que Cruzeiro é é isso. história. A história do Cruzeiro Mas é então isso. você- Teve uma referência. então Toda define. vida teve uma referência. Você quer que ele Cruzeiro tire o tinha um ponta Sobis e esquerda, entre com o Ábila? centroavante e um ponta direita. Você quer o Ábila e o Sobis no Um dos banco, últimos- é isso? Ué? Não, Você não quer- quero que ele seja no banco. Mas Pode então dizer- ajuda. Ô, Afonso, o Mano tá lá e é muito bem pago para poder armar o Cruzeiro e bem Mas quem armado. que é o cara que você quer lá? Agora, um time, quem é o camarada que deu... Para mim, hoje, na minha visão, hoje, tirava o Alisson e colocava o Ábila. Pronto. Pronto, é a minha... Aí você vai deixar o Rafael Sobis e o... Não, aí, o Rafael Sobis Thiago joga. Neves aonde? Aí Só põe o tirar o Rafael Alisson. Sobis fazendo o que ele fez ano passado e que fez muito mal, por sinal. fez muito foi, mal. Foi abaixo da crítica no passado time do e vai ser de Cruzeiro, novo. o time do Cruzeiro ano passado foi abaixo da crítica, que estava muito mal. Vou jogar em função do não Ávila deve jogar em agora. função. Se Jogar você em olhar, função Moreira, dele é, ué. quantas bolas cruza a área e não tem ninguém? O Cruzeiro só consegue marcar um gol quando vem jogando O por Cruzeiro trás. não é time de cruzar a bola em Que área. não mano. seja para cruzar, mas o O Cruzeiro Cruzeiro é precisa time um de matador. tocar a bola, de entrar com Precisa ela e de chegar alguém lá na perto. Falar em frente. Cruzeiro, a notícia fresca aqui, ó, fresquinha. Robinho sofreu lesão grau 3 no músculo posterior da coxa. Previsão de retorno do jogador é entre 6 e 8 semanas. É. 2 meses parado. 2 meses parado. Ainda bem que só 2 Uma meses. pena, né? Só concluindo aqui. Ainda bem que só 2 meses, porque ó, eu achei que seriam mais. Eu acho que ainda bem, é porque foi grau 3, né? É lesão muscular, foi a pior lesão muscular. Pois é, mas ele louco que ele sentiu, ele tem tanta experiência que ele parou. Parou, Se ele ele continua, deu ele uma vai entrevista muito falando mais. que foi muito forte. E o Robinho Então, faz muita falta ao nossa Cruzeiro. senhora. Afonso, como faz, viu? E ontem ficou mais nítido ainda. Então, só voltando aqui, Foi o quê? ó. Ontem ficou mais nítido, quando ele saiu. Ah. Então, só voltando aqui para concluir meu raciocínio aqui, ó. Faz tempo que eu não vou na toca acompanhar nenhum treinamento. Mais uma notícia. Henrique lesionou o músculo adutor da coxa esquerda, grau 2. Ficará fora de atividade entre 4 e 6 semanas. Aí. Também. Também. É. Mas o Henrique foi até o fim. Mas o Cruzeiro tem Poderia ter jogadores no meio de poupado, você campo. falar, tirasse o Henrique. Mas o mas Cruzeiro aí agora- poupou. Mas tem ele. muitos jogadores no meio de Isso é campo ali. fatalidade, Não é porque o Cruzeiro poupou. que são... Não estou dizendo que é culpa, não. São Dois dois grandes jogadores jogadores. chave. Está desmontando o meio de campo na realidade, mas tem jogador como o Lucas Silva, que está chegando, que pode ocupar uma dessa função. Quer dizer, o Mano está lá para poder resolver essa Você questão. pega o Uberlândia que eu citei na segunda, não vai ter Henrique, não vai ter Robinho, não vai E ter é um time Arrascaeta. complicado, né? Que joga, Perde o meio. Perde o meio. Isso é verdade. Mas só para poder Mas concluir aí aqui, entra o bom elenco do Cruzeiro.
Entra o bom elenco do Cruzeiro, vocês vão ver. Claro que perde, quando você perde jogador desse nível. Mas vocês vão ver que o Cruzeiro vai estar bem. Mas eu acho que não tem substituto à altura de Arrascaeta e Robinho. Só concluindo aqui meu raciocínio, tem uma brincadeira que se chamava de João Bobo. Você pega a bola aqui, toca aqui de perto para a pessoa poder acertar o jogador. Talvez esse é o tipo de treinamento. Não estou falando só isso, vale para o Atlético também. Como pedem também o Atlético, pede o último lance na jogada, às vezes tá chegando, quando chega na cara do gol ali, toca a bola errada. O Cruzeiro está com um grave defeito. Joga a bola, chuta a bola, domina a bola, passa a bola, volta a bola, mas não chega com objetividade. Então isso, mano, tem que treinar o pessoal, pegar, talvez fazer o João Bobo, colocar ele na frente, para o pessoal não errar um passe de 2 metros, que é vergonhoso. O torcedor paga caro no ingresso para chegar lá e ver jogadores de alto nível, errar um passe de 2 metros, chega na marca do pênalti e bate uma bola para fora. Isso é treinamento. Para mim é treinamento. Está na hora de tomar vergonha na cara de todo mundo. Depois eu falo da merda. O Cruzeiro criou pouco ontem. A gente Errou demais. O Cruzeiro criar. Errou As melhores chances do Cruzeiro foram cobrança de falta. Cobrança de falta. Na trave, defesa do goleiro. Chega. Porque criar o Cruzeiro. Então, chega, toca para trás e erra o passe. Teve o lance do Rafinha, ele recebeu a bola. Ele recebeu a bola dentro da área. Chuta pro gol, gente. Devolve a bola para fora. Aí o Mano tirou Se deve muito ao adversário. Isso, você tirou da minha boca. Você tirou da minha boca. Mas não é contra um adversário, não. Você tirou, peraí, Matsalém. Treinador do time adversário, aqui em Minas, em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, a questão é a seguinte: mata a jogada. Mata a jogada. Junto com o jogador, o que você quiser. Vai em cima. O jogador tem 3, 4 em cima dele. 3, 4 em cima dele. Rápido, fica mais difícil, mais complicado. Errou, criou pouco. Mas quando joga bem, mata a jogada, não adianta. Vai lá e mete 2, 3. 3, 4. Só lembrando aqui, Eduardo, de matar a jogada, eu fiz um comentário. É isso que eu falo, não compare, porque quando chegar o Campeonato Brasileiro, não vai ser o tricordiano, não vai ser... não vai ser essa facilidade. Lê do engano. Afonso. Porque o Cruzeiro vai pegar um São Paulo, por exemplo, que quer ganhar. Que não vai ser aquele São Paulo que fica 10 caras lá atrás, dando bico na bola e bico no adversário do jeito que quiser, sem nenhum compromisso. Afonso, só em 2 segundos aqui, que eu lembrei de um fato, que eu sempre elogiava, eu falava com o Atlético, o melhor time do Brasil na época do Cuca, e logo posterior, mesmo com o Levi... Na época do Cuca que você falava? O time do Atlético, eu apostava ele como campeão e cravei ele aqui. Na época do Cuca? Mas na época do Cuca o Brasil inteiro falou isso. Bom, falou, mas quem começou falando aqui, desculpa, mas foi eu. Não estou puxando o braço. Me ajuda aí, Matsalém. E com o Levi Cuca também. Eu tô pensando, você foi lá na época do Cuca, deixa eu falar. Foi campeão da Libertadores. Perdeu o Campeonato Brasileiro de graça, poderia ter levado com o pé nas costas. Pelo amor de Deus. Afonso, olha aqui, eu só estou lembrando daquele time, porque aquele time tem uma grande virtude, que era o toque rápido. Quando uma defesa aqui complica e marca para o setor, igual o time aqui de Minas está marcando hoje, o que o jogador tem que fazer é aprender a tocar rápido. É 1-2, 1-2, 1-2, chega na cara do gol. O time do Cruzeiro não sabe fazer isso. Chega na cara do gol, joga a bola no meio de campo, volta a bola para trás. O time do Cruzeiro sabe e não faz. E faz como pouquíssimos fazem. Sabe e não faz. Aqui, doutor Maurício, porque isso eu tenho visto o ano inteiro. Quero falar da América. Essa questão de volume de jogo, é muito mais difícil você furar do que defender. Isso é óbvio no futebol. Então, um time que fica ali atrás, dando bico na bola, matando jogada, que não é minha filosofia. Eu já vi técnico elogiando aí que o cara é bom porque mata a jogada. Se a lei fosse até mais rigorosa, dava muita expulsão. Eu acho que dificuldade igual essa que o Cruzeiro teve, ele vai ter na frente. Essa supremacia que o Eduardo distinguiu bem ali, ela não é tão patente assim, e eu falei isso aqui no início do programa. Na constância, na continuação, chegando finalmente lá, pode prevalecer uma melhor técnica sobre um time inferior. Mas, de início agora, até pela mediocridade do futebol, ele se iguala. Então, 10 segundos, Afonso. E outra coisa, nós falamos dos centroavantes aí, o do América, esse que ele trouxe lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, eu não vejo o cara estar uma bola no gol, puxa. Muito bem. O bom do América é o volante. 10 segundos. Só vi você falando aqui, eu quero até que o Gustavo fale isso amanhã, a respeito do América, há 12 anos no Benço Cruzeiro. O América ganhou 2-0 ano passado do Cruzeiro. Gustavo, fala isso para mim, que amanhã, porque hoje é meu tempo. Eu vi o senhor falando. Estou convocando o Gustavo para falar. Aqui, esse é um enganador do América. Enganador. Porque o América vai ter clássico de novo, que já está vindo. Esse é o enganador do América. Esse é um deles. Uma pena que não tem tempo. Esse é um deles que engana a torcida do América.
Esse é um deles que engana o cidadão, mas não segura. Mas não segura, não. Telespectador amigo, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a nós aqui talvez. Tchau, gente. Obrigado.